Fala galera que vai fazer o concurso para o Instituto Federal do Ceará. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo hoje é bater com vocês os principais pontos do conteúdo programático nessa revisão de véspera aí. De antemão, desejando a todos aí uma excelente prova, colocando para vocês que eu estou realmente na torcida. Eu sou professor aqui do Instituto Federal do Rio de Janeiro e adoro a instituição, tenho certeza de que vocês vão ser muito felizes dentro do IFE. Bom, vem comigo, galera. Vamos lá, vamos bater ponto a ponto os principais itens aí, aqueles pontos que são mais propensos a aparecerem na prova. Vamos nessa. Conhecimentos básicos de informática, hardware e software. O que a gente vai fazer? Lembrar que o computador é formado por duas partes, né? A parte física, que é o hardware propriamente dito, tudo aquilo que a gente pode ver ou tocar, e a parte lógica, que são os programas, instruções, que a gente vai chamar de software. Agora, o que cai dentre conhecimentos básicos de hardware e software? Vamos lá. Quando a gente pensa em hardware, uma arquitetura simplificada de computadores é formada por dispositivos de entrada e saída, processador e memória. Dispositivos de entrada e saída são altamente propensos a serem cobrados. Então, vamos lembrar. Um equipamento de entrada é todo que envia informação do homem para a máquina. Exemplo: o teclado, o scanner. O que é um scanner? Digitaliza imagens, né, do meio físico, fotografias, textos, para o computador. Então, teclado, mouse. E aí, quando pensa em mouse, tem que lembrar do trackball, do touchpad, do joystick, do scanner, da webcam, do microfone, e se cair isostick na prova, você marca também como um dispositivo de entrada. Vamos lembrar, teclado. Teclado todo mundo conhece, nosso layout padrão do teclado é a BNT. A disposição das teclas começa com Q, W, R, T, Y, então é um teclado QWERTY, é o que pode cair em prova acerca de teclado. Mouse, um equipamento para manipular o ponteiro. Trackball e touchpad são equivalentes ao mouse. Por que eu não uso mouse no laptop? Porque eu tenho um touchpad, um sensor que eu passo o dedo. Agora, no passado, o laptop velho tinha trackball. BlackBerry, lembram daquele celular da Motorola? Tinha uma bolinha que você mexia na bolinha e o ponteiro andava na tela? Então, aquela bolinha é um trackball, uma espécie de mouse, né? Só que você mexe na bolinha. Eu preciso que você entenda hoje, véspera de prova, que mouse, trackball e touchpad são todos equipamentos equivalentes. Joystick. Se a pessoa tiver uma deficiência, ela pode manipular o computador com o joystick. Joystick que até pouco tempo atrás era exclusivo para jogos, em videogames e tudo, pode ser também utilizado em computadores. E como vai permitir a entrada de uma informação do homem para a máquina, é classificado como um dispositivo de entrada. Scanner. Webcam vai capturar a imagem, vídeo. Máquina de fotografar é de entrada. Microfone de entrada. E o isostick? Lembra que eu estou na véspera da prova. Se cair, tu marca que é de quê? De entrada. E o que é um isostick? É fisicamente como se fosse um pendrive, só que ele tem a imagem ISO de um DVD e é só de leitura. Eu nunca vi
mas marca de entrada. Beleza. Lembrem que hoje eu estou tentando bater na ferida, nos principais pontos. Então, vamos que vamos, para a gente ter tempo aí de abordar muito conteúdo. Entrada, teclado, mouse, trackball, touchpad, joystick, scanner, webcam, microfone e isostick. Saída. O que é um dispositivo de saída? É o que faz o oposto. Ou seja, uma relação da máquina para o homem. Como é que a máquina envia informações processadas para o homem? Por padrão, através do monitor. Mas a impressora, o plotter, a caixa de som, são alguns outros dispositivos de saída. Professor, o que é um plotter? É como se fosse uma impressora de grande porte, de grandes formatos de papéis. Eu costumo falar na aula que o plotter imprime plantas, mas é óbvio que são plantas arquitetônicas, plantas de engenharia, né? Plantas, cartazes, banners, faixas, vão ser impressas através de plotters. Então, lembre-se que a impressora, ela comumente trabalha com papel A4. A4, carta, ofício. Se eu tiver um papel muito maior, A3, A2, A1, A0, aí eu já vou ter que ter um plotter como mecanismo de impressão. Quanto menor o A, maior é o tamanho do papel. O A3 é o dobro do A4, o A2 é o dobro do A3 e assim sucessivamente. Beleza? Então, se o examinador coloca uma configuração e diz que aquele equipamento imprime em papéis A3, A2, você já pode deduzir que aquilo é um plotter e não uma impressora. Caixa de som é outro dispositivo de saída. Se a gente começar a olhar ao redor aí e pensar, a gente começa a classificar tudo. Né? De entrada, eu sem dúvida esqueci. Existe leitor óptico, né? Leitor de código de barras. De saída, tem outros? Possivelmente. Você vai ter que analisar. Se envia informação do homem para a máquina, é de entrada. Se recebe informação da máquina, é de saída. Legal? Os principais eu estou colocando na aula. Agora, existem também aqueles dispositivos que são híbridos. Quais são os dispositivos híbridos? São aqueles que são de entrada e saída ao mesmo tempo. Um exemplo de dispositivo híbrido é a impressora multifuncional. Por quê? Toda impressora multifuncional, ela tem a função de scanner, copiadora, impressora. Copiadora é como uma máquina de xerox. Scanner, copiadora, impressora. Quando escaneia é de entrada, quando imprime é de saída. Então a impressora multifuncional, ela é híbrida. O monitor touchscreen, o que é um monitor touchscreen? Sensível ao toque. Hoje em dia todos têm celular com tela touch, né? Onde eu boto o dedo na tela, entro com a informação e vejo a saída na própria tela. Então o monitor touchscreen, uma tela touchscreen, é considerado híbrido. E as mídias que permitem leitura e gravação também são consideradas híbridas. Como assim? Por exemplo, o pendrive. Quando a gente lê um pendrive, a informação está entrando. Quando a gente escreve no pendrive, grava no pendrive, a informação está saindo. Se a mídia só admite leitura, ela é de entrada. Então, por exemplo, o CD-ROM, ele é só de leitura, por isso ROM, Read Only Memory. Então ele vai ser classificado como de entrada apenas. Agora, se o examinador coloca um CD RW, o RW ele é regravável. Eu posso apagar, regravar. Aí ele é classificado como o quê? De entrada e saída. É híbrido. Da mesma forma, o disco rígido permite leitura e gravação.
Um SSD, que é o sucessor do disco rígido, vai permitir leitura e gravação. Cartão de memória, tudo aquilo que lê e grava, a gente pode considerar como híbrido. Ok? Muito bem, falamos dos principais dispositivos de entrada e saída. Agora, processador. O que eu vou ter que lembrar acerca do processador? É o cérebro do computador, né? Principal componente da máquina. O processador, ele é dividido em... Ele é composto por unidade de controle, o C, unidade lógica e aritmética, unidade lógica e aritmética e registradores. O processador, hoje, véspera de prova, você pode confundir ele com a UCP ou CPU, que é o quê? Unidade Central de Processamento. Então, se o examinador perguntar quais são os componentes da UCP, aí você vai responder unidade de controle, ULA e registradores. Para que serve a unidade de controle? Controlar o fluxo da informação. Para que serve a ULA? Para processar de fato, né? Resolver toda a parte matemática, toda a parte de tomada de decisões. E os registradores armazenam dados e instruções durante o processamento. É a memória mais rápida que existe na informática. Agora, os processadores têm uma velocidade expressa em Hertz, que a gente vai chamar de clock. Então, se eu comprar um processador hoje, é comum que ele venha, por exemplo, com 3 GHz, 3 bilhões de ciclos por segundo. Para que você tem que saber isso? O examinador ele pode trazer uma configuração de um computador e ficar perguntando o que cada parte da configuração representa. E aí, se você vir clock, 3 GHz, né, algo em torno de gigahertz, você já pode inferir que é o quê? A velocidade do processador. Esses processadores, eles podem ser fabricados pela Intel, pela AMD, existem outros fabricantes. O principal é a Intel. E dentre os modelos de processador da Intel, conheçam o Core i3, i5 e i7. O que você vai levar para a prova? O i3 é o mais básico, o i5 é o intermediário e o i7 é o melhor. Não é difícil, né? i3, i5 e i7. Legal? Memória. O computador, ele tem uma memória primária e uma memória secundária. Essa memória primária, ela pode ser dividida em RAM ou ROM, inicialmente, sendo que a RAM é a principal. Qual a diferença entre a RAM e a ROM? A RAM é usada durante todo o momento, enquanto você está com o computador ligado. A RAM tem uma característica, a RAM é volátil. E a ROM, não volátil. O que é isso? Volátil é uma coisa que evapora, que se perde. Então, quando você desliga o computador, quando há uma queda de luz, tudo que está na memória RAM é perdido. A ROM é gravada de fábrica, seu conteúdo é não volátil. Você não consegue apagar a memória ROM. Ela é somente de leitura, Read Only Memory. Galera, é lógico que existem variantes de memória ROM, existem várias especificidades que hoje eu não tenho tempo de detalhar. Então, o mais importante para mim, nessa revisão de véspera, é que você associe a memória RAM à memória volátil, a memória principal. E a ROM, lembrar que ela é não volátil. E quais são as memórias secundárias, que também podem vir na prova como memórias de massa? Memória secundária vai ser o disquete, o CD, o DVD, o Blu-ray, o HD e o SSD. Ah, tem o SD também, pronto.
Vamos lá. O disquete é obsoleto, né? 1.44 megabytes. Você tem que conhecer as capacidades. CD, 700 megabytes. DVD, 4,7 GB. É a capacidade padrão. Blu-ray, 50 GB. HD, hoje em dia, em torno de 1 TB. SSD, 240 GB, 480 GB. O que é o SSD? É 10 vezes mais rápido que o HD. É o sucessor do HD. Está na moda, tem caído muito em prova. E o SD é o cartão de memória que a gente usa no celular, na máquina de fotografar. Aí, assim como o pendrive, um SD pode ter 4, 8, 16, 32, 64, 128 GB. Ok? São capacidades aí que a gente costuma encontrar tanto no pendrive quanto no cartão de memória, que são feitos da mesma tecnologia, uma mídia flash, assim como o SSD. Tudo mídia sólida, mídia flash. Ok? Essas capacidades são importantes. Ah, é difícil gravar. Ah, meu filho, dá um jeito. Por quê? Dispositivo de armazenamento cai em prova. Legal? Beleza. Então, conhecimentos básicos de informática. Hardware, já foi. Dispositivos de armazenamento, também. Já matamos os itens 7 e 18. Agora, rapidamente, vamos falar sobre software. O que pode cair de software? O conceito de software básico, utilitário e aplicativo. Software básico é o sistema operacional propriamente dito. Então, se o examinador pedir para assinalar uma alternativa que apresenta um software básico, você vai escolher o Windows ou Linux. Aplicativo, você pode considerar todos os programas do Office. Ou seja, Word, Excel, PowerPoint. Programas que têm uma finalidade voltada para o usuário são considerados aplicativos. E utilitário? Utilitário é bom para a máquina. Eu costumo fazer uma analogia onde eu coloco o seguinte: você gosta de remédio? Você gosta de remédio? Não. Ninguém gosta de remédio, a gente toma porque precisa. O remédio é necessário para a manutenção, né, para a nossa saúde. Mas eu gosto de jogar bola, eu gosto de ir para a praia, eu gosto de viajar. Eu gosto daquilo que me dá prazer. Ninguém tem prazer com remédio, não deveria. Então, utilitário é o programa que é bom para a máquina. Exemplo, antivírus, programas de backup, desfragmentadores de disco, tudo que for voltado para quê? Para manutenção, para desempenho, a gente vai classificar como utilitário. Agora, eu bato meus livros no Word, eu faço o meu controle de despesas no Excel, eu monto as minhas aulas no PowerPoint, eu produzo conteúdo com aplicativos de imagem, de vídeo, eu ganho dinheiro usando aplicativos, os aplicativos são bons para o homem. Essa é a ideia. Ok? Dentre o conteúdo programático, a gente vai observar que ele cobra software livre e proprietário. Então, quando ele coloca editores de texto, ele pode cobrar Word Writer, Excel e Calc, PowerPoint e Impress. O conteúdo não amarra. Como é que é? O Word tem um software livre que é o Writer, como concorrente, como equivalente. O Excel tem o Calc, o PowerPoint tem o Impress. Writer, Calc e Impress podem vir na prova também. Beleza? Agora, esse papinho de software livre é interessante. Já vamos aproveitar o embalo então e classificar isso.
software livre e proprietário. Já que a gente está falando de software, vamos lá. Software livre, domínio público e proprietário. O software proprietário é aquele que é protegido por direitos autorais. Ou seja, ele tem todos os direitos protegidos. E aí, ele é obtido mediante pagamento de uma licença. Você vai ter que pagar para usar, provavelmente. Você vai ter que pedir, vai ter que pagar royalties. Agora, o software de domínio público é aquele que não tem autoria. Aí você vai me questionar, tem programa que não tem autoria? No passado tinha, pessoal. Programas que ninguém sabe quem fez, acabaram ficando em domínio público e aí podem ser usados sem qualquer restrição. O problema é que um software de domínio público, ele pode se tornar proprietário. Alguém pode modificar e registrar aquele programa como proprietário. E isso não é legal se você quer manter o programa gratuito e livre a vida inteira. Então existe um conceito de software livre, onde o software livre ele tem autoria, mas o autor utiliza uma licença pública. Essa licença pública, vocês vão gravar que a principal é chamada GPL. A GPL estabelece que o software livre pode ser estudado, modificado, adaptado para qualquer necessidade, utilizado para qualquer finalidade, pode ser distribuído gratuitamente ou mediante uma taxa. Eu posso cobrar 10, 15, 20 reais aí pelo Linux. Compra quem quer. Quem não quiser, baixa. É livre. Ele vai poder ser obtido o quê? Gratuitamente. O detalhe é que o software livre, ele não pode deixar de ser livre. Ele vai ser livre a vida inteira. Então, quais são exemplos de software livre? O Linux, o LibreOffice, o Mozilla Firefox. São todos exemplos de software livre que a gente conhece bem do dia a dia. Observem que para o serviço público, o software livre é uma maravilha. Por quê? Ele vai reduzir gastos. Os tribunais de conta, cada vez mais, vêm orientando quanto à utilização dos softwares livres. Se você tem uma alternativa gratuita, para que você vai gastar dinheiro comprando Word, Excel e PowerPoint? Usa Writer, Calc e Impress, que são gratuitos, que são livres. Ok? Agora, existem licenças comerciais que podem gerar uma confusão e cair na prova. Existe um conceito de freeware, que não é livre. Existe o conceito de shareware, isso tudo está dentro do edital. Demo, beta, tá bom. Tem outros, mas isso é suficiente. O que é um freeware? Um software gratuito. Não é a mesma coisa que livre? Não. Por quê? O WhatsApp é um freeware. Você pode instalar gratuitamente. Mas ninguém sabe como ele foi feito, ninguém tem acesso ao código-fonte, ele não conversa com o Telegram, ele não é livre, ele só é gratuito. Então, existem programas que são gratuitos e existem programas que são livres. Para ser livre, ele tem que ter o código-fonte aberto. Ou seja, qualquer um tem que poder saber como ele foi feito para poder melhorar ele, estudar, modificar. Todo software livre tem um código-fonte aberto. Já o freeware não. O freeware, ele é proprietário, ele só está sendo distribuído gratuito porque o dono quis. Ok? Mas ninguém sabe como ele foi feito. Se um dia ele quiser deixar de ser freeware, ele vai deixar. O freeware
é gratuito. O que é um shareware? Isso cai bastante em prova. Share seria a ideia de compartilhar, né? Eu coloco que isso é o software da política do amendoim. Eu não sei como é que é aí no Ceará, pessoal. Aqui no Rio de Janeiro, você está sentado no boteco, na praia, vem um carinha vendendo amendoim. Aí ele bota um pouquinho de amendoim. Aí você fala assim, não quero não, ele bota na mesa de qualquer jeito. Aí quando você vê ele saiu de perto, você vai lá e come. Aquilo parece pipoca, né? Tu bota um pouquinho de amendoim na boca, dá vontade de comer mais e o maluco volta. Aí quando ele volta, tu gasta o dinheiro. Qual foi a ideia? Ele ofereceu um pouquinho para você provar, gostar e comprar. Então, o shareware é esse programa da política do amendoim, que vai durar 30 dias. Ele tem um prazo determinado. Depois, para você continuar usando, você tem que pagar. Essa é a ideia do shareware. Ele compartilha contigo durante um período. Qual a diferença do shareware para o demo? O demo, ele é incompleto. O demo é aquele jogo que só tem a primeira fase. Você pode jogar a vida inteira, mas só tem a primeira. Ele não tem todas as funções. Se você quiser mais, você compra. Parece com o shareware. A diferença é que o shareware, a limitação é temporal. Enquanto no demo, a limitação é funcional. Ele não tem todas as funções. E o beta é o programa inacabado. Não confunda incompleto com inacabado. Inacabado é que não está sendo comercializado ainda a versão final. Normalmente essa versão beta é para testes, para usuários avançados, que querem ver como o programa está ficando antes de estar pronto e acabar colaborando, né, com o desenvolvimento daquele software. A ideia do beta, então, é algo inacabado. Por exemplo, vai sair o Windows 20. É sério? Não, é mentira. Mas se for sair, daqui a pouco tem a versão beta. Aí a galera pode testar, usar, colocar matéria na revista, no jornal, na internet, falando bem, falando mal. A ideia do beta é servir de teste. É um programa que não está sendo ainda comercializado, ok? Legal. Falamos então sobre software livre e proprietário. Agora, sistema operacional de computadores, o Windows e Linux. Vamos lá, o Windows e Linux. Windows e Linux. Galera, o Windows, ele tem um sistema operacional gráfico com ícones, amigável, legal. O Linux, por padrão, é uma tela preta, que a gente vai chamar de Shell. O Shell é uma interface de linhas de comando. Nessa tela preta, existem centenas de comandos que podem ser digitados para executar alguma tarefa, alguma função. Nessa véspera de prova, eu vou colocar aqui meia dúzia. Só aqueles que eu considero que são muito importantes para você decorar. Então, se cair uma questão na prova perguntando, por exemplo, o que é ls com letra minúscula? Lista o conteúdo de um diretório. mkdir, cria diretório. Make directory, cria diretório. cd, change directory, entra e sai, troca de diretórios. cp, copia arquivos. rm, exclui, remove, né, arquivos para apagar. E mv, move ou renomeia arquivos. Aí a gente está falando tanto do Linux quanto do item gerenciamento de informações, arquivos e pastas no contexto do Linux. Ok?
Agora, para facilitar, desenvolveram no Linux um ambiente gráfico, tornando o Linux parecido com o Windows. Amigável, com ícone. Esse ambiente gráfico, ele pode ser chamado KDE ou GNOME. Decora. E as principais distribuições Linux. O que é distribuição Linux? Nome de Linux. É Ubuntu, SUSE, Slackware para prova. Turbo Linux, Debian, Red Hat. São distribuições Linux. Não entendi. Se você quiser instalar um Linux, você vai ter que obter uma dessas distribuições. Ele é livre. Existem, na verdade, dezenas, centenas de distribuições, mas esses nomes são os mais comuns. Ubuntu é um exemplo de Linux. Ok? O Word é processador de texto. Writer é processador de texto. Ubuntu é Linux. SUSE é Linux. É isso que eu quero que você lembre. Agora, quando eu falo do Windows, eu tenho, para manipular arquivos, um programa chamado Explorador de Arquivos, que é o antigo Windows Explorer. No Linux, tem um programa equivalente que a gente pode chamar de Nautilus ou Conqueror. São programas equivalentes ao explorador de arquivos. Aí, no explorador de arquivos do Windows, o que a banca costuma cobrar é, por exemplo, a diferença entre o Shift e o Ctrl. Como assim? Deixa eu mostrar rapidinho. Vou clicar no primeiro arquivo. Se eu apertar Shift e clicar no último, eu seleciono o intervalo. Vou clicar no primeiro arquivo. Se eu apertar Ctrl e clicar no último, eu seleciono arquivos o quê? Aleatórios. Se eu não apertar nada, ele desmarca a seleção. Então você tem que lembrar que o Shift é para selecionar um intervalo. E o Ctrl é para selecionar de forma aleatória, fora de ordem. Isso vai servir tanto para o Windows quanto para o Linux na hora de selecionar arquivos. Ok? Agora, no Windows, a gente tem muitas teclas de atalho que podem vir na prova também. E aí você tem que saber que aquela tecla com o logotipo Windows é chamada de WinKey. Se o examinador perguntar o que é o WinKey, D, E, vou colocar só as mais importantes. R, só as mais importantes. Tá bom. L, pronto. D, desktop. Mostra a área de trabalho. E é o explorador de arquivos. R abre a caixa de diálogo executar. E L é o atalho para lock. Bloqueia. Bloqueia a tela do computador. Então, se você precisar sair da sua mesa por algum motivo, você aperta o Windows L para travar a máquina e exigir um novo login. Ok? Bom, já batemos o 7, falamos um pouquinho do 8, batemos o 9, batemos o 18. Organização e gerenciamento de informações, arquivos e pastas. Copiar, mover, renomear, excluir. Agora, vamos na ferida, planilhas eletrônicas. Vamos lá, planilhas eletrônicas. Quando eu penso em planilha eletrônica,
a gente tem que lembrar o conceito de célula. Isso todo mundo tem que saber. Vocês têm que conhecer o circunflexo, o asterisco, a barra, a adição e a subtração. O circunflexo é o operador de exponenciação. O asterisco é o operador de multiplicação. A barra é o operador de divisão, a adição e a subtração. Se cair uma questãozinha assim, ó. Quanto é que dá isso? Tempo! Bora, quero que você pense e coloque aí no bate-papo. É sério? Claro? Fala pra mim. Se isso cair, você vai marcar quanto? Qual é o gabarito? Toda fórmula deve começar com sinal de igual, né? Então, coloquei lá o sinal de igual. Quanto é que vai dar isso? Rapaz, tem sempre um que coloca no bate-papo 64. E aí eu grito. Ainda bem que tá aqui. Levanta a mão pro céu e agradece. Né? Se você estivesse na praia, em outro lugar, amanhã ia se ferrar. Olha aí. Lógico que não tem nada a ver com 64. Aí tem maluco que acha 16, tem que acha isso, que acha aquilo. Maluco, é a maneira de dizer, não fica chateado não. Não leva nada pro coração hoje não, hein? Aqui, você tem que perceber o seguinte. A prioridade é da exponenciação. Então, ó, 2 ao quadrado primeiro. O número que precede o circunflexo é a base, o número que sucede é o expoente. Então vai ficar 2 mais 2 vezes 4. Agora eu tenho adição e multiplicação. O que eu faço primeiro? Multiplicação. Aí vai ficar 2 mais 8, 10. A resposta é 10. Qual é a precedência? Primeiro exponenciação, depois multiplicação e divisão, por último, adição e subtração. Legal? Eu vou somar e subtrair por último? Isso, meu filho. Então, só por descargo de consciência, quanto é que dá isso aí? Olha comigo, vai dar 4 ou vai dar 1? O que você acha? Joga aí no bate-papo. Ainda dá tempo de errar e aprender. Dá 4 ou dá 1? Galera, é lógico que vai dar 4. Por quê? Quando eu coloquei que a prioridade da multiplicação e divisão é igual, eu tenho que seguir da esquerda para a direita. 10 dividido por 5, 2. Vezes 2, 4. É da maneira que se lê. 10 dividido por 5, 2. Vezes 2, 4. Legal? Não pode primeiro multiplicar para depois dividir. Tem que ser da esquerda para a direita. Ah, beleza. Lembrando que toda fórmula começa com sinal de igual. Agora, A, B, 1, 2, 5, 7, 3, 8. Se eu colocar aqui igual a soma de A1, 2 pontos, B2, igual a soma de A1, ponto e vírgula, B2. Qual a diferença do 2 pontos para o ponto e vírgula? O 2 pontos é um até, o ponto e vírgula é um e. Se eu mando somar de A1 até B2, de A1 até B2, 5 mais 3, 8, com mais 7, 15, com mais 8, 23. Agora, se eu mando somar A1 e B2, 5 e 8, 13. Ok? O 2 pontos é um até, o ponto e vírgula é um e. Repito. Se eu coloco aqui, ó, cinco, 7, 3, 9, 8. Legal. Se eu escrevo igual a soma de A1, ponto e vírgula, a 5, a resposta vai ser igual a 13. Se eu escrevo igual a soma
de A1 até A5, 5, 12, 15, 24, 32. 32. Repete, de A1 e A5. A1 e A5, 13. De A1 até A5. A1 até A5, 32. Legal? Agora, se eu colocar igual a média de A1 até A3, qual vai ser o resultado? Rápido. Igual a média de A1 até A3. Pessoal, tem sempre um que vai falar que é 7,5. Ainda bem que está aqui. Porra, ainda bem que está aqui mesmo. Porque a média é a soma dividida pela quantidade. Então, você vai pegar 5 mais 7 mais 3 e dividir por 3. Se eu estou colocando de A1 até A3, é para pegar as 3 primeiras e dividir por 3, não é para dividir por 2. A média não é para dividir por 2, a média é para dividir pela quantidade. Tenho 3 números, então 5 mais 7, 12, com mais 3, 15, dividido por 3, 5. Ok? A média é a soma dividido pela quantidade. E se eu colocasse a média de A1 e A3? Aí, pessoal, seria 5 mais 3 sobre 2. 8 sobre 2, 4. Aí é outra questão. Legal? Estou entendendo. Agora, vamos apagar. Eu vou dar um print. Isso, aproveita. É bom que o vídeo pode voltar, pode ir, voltar, ir, voltar. Mas eu não posso parar, eu não posso parar. Vem comigo. Se caiu uma questão colocando MED. O que faz a função MED? De A1, 2 pontos, A5. A função MED calcula a mediana. O que é a mediana, pessoal? É o valor central de uma lista ordenada. Aí você tem que lembrar o seguinte, ó, se eu colocar aqui 3, 1 e 5, qual é a mediana? Fala comigo, fala sozinho, mas fala comigo, bota no bate-papo. Qual é a mediana entre 3, 1 e 5? Tem sempre um que bota 1. Caramba, não pode botar 1, meu filho. Você tem que... A mediana é o valor central de uma lista ordenada. Então você tem que botar em ordem. 1, 3 e 5. A mediana é o do meio. Mas só pode pegar o do meio depois que botar em ordem. Então, para a gente poder calcular a mediana, a gente vai ter que pegar esses valores e colocar em ordem. 3, 5, 7, 8 e 9. Qual o do meio? É o 7. Então a resposta aqui é o 7. Se esquecer de colocar em ordem, ferrou. Professor, eu peguei o do meio porque tem 5, mas se só tivesse 4, como é que eu ia fazer? Aí é outra questão, vamos lá. Muito rápido. Ainda bem que está gravado. Se a gente colocar a média de A1 até A4, a gente vai pegar 3, 5, 7 e 9. Agora eu tenho 2 números no meio. Como assim? Quando a quantidade é par, você tem que pegar os 2 valores centrais e calcular a média. Então 5 mais 7 dividido por 2, 6. Aí a mediana passa a ser a média dos 2 valores centrais. Quantidade par, pega os 2 do meio e calcula a média. Quantidade ímpar é só pegar o do meio, mas tem que estar sempre ordenado. Ok? Maravilha. Quais são as próximas funções que a gente vai ver? Mínimo e menor, máximo e maior. Pronto. E aí a gente vai mudar de assunto. Mínimo e menor, máximo e maior. Vamos lá. Mínimo de A1 até A5. Máximo de A1 até A5. Menor de A1 até A5, ponto e vírgula 3. Maior
de A1 até A5, ponto vírgula 3, menor de A1 até A5, maior de A1, ponto vírgula A5, ponto vírgula 1. Vamos lá, vamos fazer. A função mínimo retorna o menor de todos. Então, de A1 até A5, o menor de todos é 3. A função máximo retorna o maior de todos. Então, o maior de todos é o 9. Mínimo e máximo, muito fácil. Agora, confusão é que parece que mínimo é a mesma coisa que menor. Só que a função menor, ela tem que ter um intervalo e tem que ter uma posição. Esse 3 aqui é o terceiro. Aí você vai ter que ver qual o terceiro menor. E para isso vai colocar em ordem crescente. O primeiro menor é o 3, o segundo menor é o 5, o terceiro menor é o 7. Aí o gabarito aqui é 7. E embaixo? Embaixo é o terceiro maior. E aí, coincidentemente, o terceiro maior, como a quantidade é ímpar, são 5, o terceiro maior ainda continua sendo o quê? O 7. Né? Se eu colocar aqui maior A1 até A5, ponto e vírgula 2 é o segundo maior, é o 8. Ok? E essas duas últimas? Eu quero mostrar porque isso sempre cai. Toda vez que tiver a função menor, tem que ter um número no final. Se não tiver um número no final, é erro, é impossível. Aquela alternativa tem que ser eliminada. Toda vez que tiver menor ou maior, tem que ter uma posição indicando qual o menor ou qual o maior. As funções menor e maior, elas não admitem 3 argumentos, não admitem. Tem que ser sempre um intervalo com 2 pontos. Se tiver ponto e vírgula no início, já está errado. Então essas duas que eu coloquei aqui dão erro. Toda vez que tiver menor e maior, tem que ter um intervalo com 2 pontos, tem que ter um número inteiro no final indicando o quê? A posição, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. É lógico que se eu escrevo igual a menor A1 até A5, ponto e vírgula 1, isso fica igual ao mínimo. Né? Porque o primeiro menor é o mínimo. Então, com a função menor, eu posso substituir a mínimo. Mas se eu quiser o segundo menor, o terceiro menor, aí não tem jeito, só com a menor. A menor pode substituir o mínimo, mas a recíproca não é verdadeira. Isso também vale para quê? Para a diferença entre maior e máximo. Ok? Legal. Então, fechamos essa revisão de planilhas eletrônicas. Quando a gente pensa em apresentação eletrônica de slide, só o que cai, hein, pessoal? Hoje é véspera. Quando eu falo do PowerPoint, quando eu falo do Impress, eu tenho que lembrar a diferença entre F5 e Shift F5. E também tenho que lembrar o conceito de slide mestre. Só isso? Só isso. Então fala para mim. F5 é para iniciar a apresentação a partir do primeiro slide. Inicia a apresentação do primeiro slide. E o Shift F5 reinicia a apresentação a partir do slide atual. Não entendi. Eu estou dando uma aula, de repente eu dou um intervalo no meio da aula, eu estou no 30º slide. Aí eu aperto ESC para sair da apresentação, interromper a apresentação, escape, ESC. E aí eu quero retomar a apresentação após o intervalo. Se eu apertar F5, eu vou para o primeiro slide, vou ter que passar 30 vezes até chegar onde eu parei. Se eu apertar o Shift F5, eu reinicio do ponto que eu estava. Então essa é a diferença, isso cai em prova. E o slide mestre? O que o mestre mandar, faremos todos. Como é que é? O slide mestre é um slide onde você vai colocar a configuração, a formatação. Por exemplo, se vocês observarem, eu tenho um monte de slides em branco aqui. Mas todos esses slides têm o logotipo do Estratégia, tem esse desenho no fundo. Por quê? É o slide mestre da minha apresentação. Então, qualquer slide que eu venha a inserir na minha apresentação, ó, já tem esse fundo, já tem esse layout.
é o slide mestre. O que eu colocar no mestre vai valer para os slides daquela seção da minha apresentação, daquela parte da minha apresentação. Uma apresentação pode ter várias sessões, ok? Bom, voltando. Shift F5. Galera, deixa só retomar aqui que as minhas anotações acabaram de ser perdidas, né? Editor de apresentação eletrônica de slides a gente já falou. Banco de dados. O que eu vou falar de banco de dados? Cara, banco de dados é um assunto complexo. Então, eu tenho que dar chute. O que é chute? É um bico mesmo, aquela coisa assim, né? Faltando 10 minutos para terminar a aula, eu tenho que falar de banco de dados. Então, banco de dados eu vou lembrar o seguinte. O banco de dados, ele é composto por tabelas. As tabelas são formadas por linhas e colunas. Colunas são chamadas de campos. Linhas são chamadas de registros. Meus chutes costumam ser bons, hein? Sabe o que deve cair? Integridade referencial. O que é isso? Ah, meu filho, se você lê alguma coisa relacionada à integridade, marca que ela é o quê? Referencial. É sério? É sério. O que é esse papo de integridade referencial? Imagina que você tem uma tabela, aí você tem um campo lá, estado. Aí você só pode marcar estados que existam em uma outra tabela de estados. Aqui eu vou marcar Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo. Eu vou cadastrando os estados. Então, se alguém quiser colocar um estado FF, não existe FF. Existe algum estado com F aqui no país? Estado FF? FF? Não, pô. Né? Ah, Fortaleza. Fortaleza não é estado, meu filho. Oh, meu Deus. Ou será? Então, eu vou ter que colocar o quê? Eu vou ter que colocar apenas o que existe na outra tabela. Isso é uma restrição de integridade referencial. Integridade referencial é um assunto que costuma cair em prova. Então, decora. Eu não entendi muito bem, não, mas decora. Integridade referencial. Legal? O conceito de registro. Cada linha de uma tabela é um registro. Cada coluna é um campo. Então, se você vir nome, idade, Renato, 44, Diego, 28, Felipe, 32. Quantos registros tem nessa tabela? 3. Professor, mas não tem 4 linhas? Ô, meu filho, mas aqui, nome e idade são os campos. Eu tenho o campo nome, o campo idade, e no campo vão entrar os nomes, o Renato, Diego, Felipe. Cada linha aqui é um registro, é uma transação, é uma matrícula, é um evento. Ok? Tá bom. E aí, a gente vai pular para editores de texto. Editores de texto. Pessoal, espero que alinhamento, ninguém erre, né? Nessa altura do campeonato, editores de texto. Alinhamento, ninguém pode errar. Não é aquele papo de centralizado, esquerda, direita, justificado, isso ninguém pode errar. Né? Alinhamento à esquerda, o texto fica o quê? Alinhado pela margem esquerda. Alinhamento centralizado, alinhamento à direita e alinhamento justificado. Isso ninguém erra. Quando eu pego aquele texto que tem assim, era uma vez, aí vem uma letra grandona e o resto do texto vem assim, ó. Essa letra é chamada de quê? Capitular. Ok? Letra capitular. Às vezes, a gente tem um texto que tem uma letra artística. No Word, isso é chamado de Word Art. No Writer, isso é chamado de
font work. Negrito, itálico, sublinhado, também acredito que todo mundo saiba. Mas tem que lembrar a diferença dos atalhos. No Word, os atalhos têm uma lógica em português. No Writer, os atalhos têm uma lógica em inglês. Então, são totalmente diferentes os atalhos do Word e do Writer. Eu não vou falar todos, mas eu quero que você perceba a lógica. Novo, abrir, salvar, imprimir. Negrito, itálico e sublinhado. Novo, abrir, salvar, imprimir. Negrito, itálico, sublinhado. No Word, lógica em português. No Writer, lógica em inglês. Qual que é o mais fácil? O inglês. Como é que é novo em inglês? New. Como é que é abrir em inglês? Open. Como é que é salvar em inglês? S. Como é que é imprimir em inglês? P. Print. Negrito em inglês? Bold. Itálico. É I mesmo, italic. E sublinhado? Como é que é ali embaixo? É o underline. Essa tecla que você usa, inclusive, né? Underline. Agora, o Word, que deveria ser mais fácil, tem lógica em português. Aí tu vê o novo, só que o N já é negrito. Então tu não pode usar o N porque o N é negrito. Aí tem que pegar o O, que é o segundo caractere. Abrir é o Ctrl A. Salvar, ferrou, porque o S é o sublinhar. O A é o abrir. O L é o localizar. O V é o colar. O A é o abrir. O R é o refazer. Então, hoje, véspera da prova, tu vai lembrar que salvar no Word é B de bombeiro. O que o bombeiro faz? Salva. É boia, salva. Imprimir é igual e itálico é igual. Eu só estou querendo mostrar, pessoal, que eu posso ter atalhos completamente diferentes no Word e no Writer. Aí o raciocínio tem que ser sempre o quê? Esse cara quer me pegar. No Writer é em inglês, no Word é em português. Esse é o raciocínio que você vai levar para a prova. Beleza? Vamos ver o que mais dá tempo aí de falar rapidamente. Internet e intranet. Não vai dar muito tempo de falar, eu acredito que vocês vão com conhecimento tácito que vocês têm. Endereço de e-mail com arroba, nome do usuário à esquerda, domínio à direita. O professor fala só a diferença entre internet e intranet. O óbvio é que a intranet é circunscrita para os funcionários de uma instituição, né? É interna, privada, enquanto a internet é uma rede pública. Conhecimentos básicos de segurança da informação, a gente tem que lembrar de criptografia, e aí, pessoal, último minuto de aula, criptografia pode ser simétrica ou assimétrica. Se porventura a questão falar alguma coisa sobre chave pública, não tenha dúvida, marque assimétrica. Se falar uma única chave, marque simétrica. Se falar um par de chaves, marque assimétrica. Resumindo, a questão veio falando de criptografia. Só pode ser a alternativa simétrica ou assimétrica. Todas as outras palavras que vierem estão erradas. Se tiver uma única chave, é simétrica. Falou pública ou par de chaves, assimétrica. Beleza? Galera, então fechamos a nossa 1 hora de aula de revisão. Eu espero ter colaborado aí com vocês nessas dicas, assim, muitas vezes um tanto
até mesmo vazias, mas eu preciso que vocês hoje passem na prova. Eu não quero ensinar no sentido de você aprender hoje. Hoje não é dia de aprender. Hoje é dia de revisar, hoje é dia de passar na prova. Então, se for o caso de treinar, não tenha vergonha. Caiu uma questão de criptografia, ou é simétrica ou é assimétrica. Par de chaves, assimétrica. Pronto. Mesmo que tu não saiba fazer, tu marca a resposta. Banco de dados. Ah, porra da integridade referencial. Não vou errar. Então, esses chutes podem ajudar você na aprovação. Eu espero. Galera, o meu Instagram é @prof.renatodacosta. Precisando de alguma ajuda, entre em contato. Na hora da prova, não. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, manda pelo Instagram. E depois da prova eu vou ficar ansioso também para ver as questões, né? Na expectativa aí de ter colaborado. Se houver alguma possibilidade de recurso, fica o canal aí à disposição. Beleza? Então, um grande abraço para todos. Muita boa sorte amanhã. Façam uma boa prova, muita tranquilidade. E vamos que vamos. Valeu, galera. Fui!